Fala galera, aqui é o Cid do Não Salvo, mais uma vez, né, entrevistando os candidatos aí, uma evolução na internet. Eu acho que daqui a 4 anos, praticamente todos os candidatos vão topar da entrevista para todos os lugares da internet, porque não tá difícil, né, nem todo mundo aceita o desafio, ou então aceitam e depois ficam meio com medinho e acabam... Não sei porquê, eu tenho cara de malvado, não? Não. Não, né, acho que eu sou um cara meio normal. Parece bonzinho. Parece? Parece. Menos mal, menos mal. Então, teve gente que marcou e aí desmarcou, não consegue a agenda e tal, mas entrevistamos o Levi, o Eduardo e agora a Luciana Genro aqui, do PSOL, e vamos ter um bate-papo, né? Sobre política, enfim. Você tá aí em evidência, né? Debates e tal, tá aparecendo toda na televisão, essa coisa legal. Já tem gente copiando o seu visual, o seu cabelo, por exemplo, que é sempre uma pauta que na internet todo mundo sempre fala. O pessoal procura pra perguntar isso. É que tem uma ditadura da chapinha, né? As crespas sofrem muito com a ditadura da chapinha. Daí quando aparece uma crespa na TV, as pessoas... Chama atenção. Ficam curiosas. Não tem nenhum segredo assim especial. Não, só lá vai botar aqueles cremezinhos de ficar no cabelo, sabe? Inclusive, perdão aí, né, a minha ousadia, mas você é a candidata mais bonita das suas eleições, Luciana. Disparado. Minha Mas, concorrência é braba também, né? Eu ia falar isso. É verdade que a sua concorrência não é lá essas coisas. Não é difícil ganhar esse título. Mas você tá disparado como a mais bonita aí, tá entendeu? Bom, obrigada. Já vou te falar. E você vem de uma família de políticos, né? Existiu uma pressão familiar para você entrar pra política? Não, bem pelo contrário até. Quando eu era bem novinha e quis ir para um colégio de militância política em Porto Alegre, o meu pai queria que eu fosse para um coleginho mais comportado, né? Porque ele tinha medo que eu ia me envolver com a política e ia deixar de estudar. Você era tipo a rebelde da família, assim? Não? Em parte, sim. Rebelde no sentido de que eu sempre quis pensar com a minha própria cabeça, né? Eu acho que eu aprendi isso com meu pai também, pelo próprio exemplo dele. E aí as pessoas percebem que não é uma oligarquia política, né? Exato. Que fica transferindo mandatos, como a gente vê acontecer com tanta frequência. Me explica um pouquinho essa relação Luciana com o PT, que acabou saindo do partido por divergências, enfim. Por que aconteceu isso? Qual foi esse desligamento que aconteceu? Na verdade eu fui expulsa, né? Foi expulsa. Não é porque quis sair, é porque... eu ia acabar saindo igual se não me expulsassem, mas eu fui expulsa. Eu, Heloísa Helena, o Babá e o João Fontes, que eram os deputados na época. Quando o Lula ganhou a eleição, ele começou a fazer um giro bastante brusco à direita, né, no partido. E, inclusive, nos negamos a votar a favor da reforma da Previdência, que acabou sendo a gota d'água da nossa expulsão, porque a reforma da Previdência do Lula foi uma continuidade da reforma da Previdência que o Fernando Henrique tinha feito, que foi essa que criou o fator previdenciário, desvinculou as aposentadorias do salário mínimo, que faz com que o aposentado esteja cada vez perdendo mais poder aquisitivo, e aí eles nos avisaram, se vocês votarem contra, vocês vão ser expulsos. E nós dissemos, os nossos mandatos não estão à venda para os interesses de conveniência do partido. Nós temos uma história, nós temos uma trajetória política que sempre foi coerente, então a gente não vai agora jogar na lata do lixo tudo que a gente fez simplesmente para atender aos interesses do governo. Esse atalho que é o mesmo que a Marina está pegando, né? Ela agora diz que nunca foi contra os transgênicos para agradar o agronegócio. Depois de 24 horas e 4 tweets do Malafaia, ela descarta o programa LGBT dela e adere ao fundamentalismo. Então, esses atalhos para ganhar voto, para ganhar apoio, levam a essa traição, né? A chegar no poder e se adaptar. O pessoal, você participou da fundação dele, da criação dele. Sim. Quando você vai criar alguma coisa, acho que é muito difícil. Como é que faz para criar um partido? Você senta numa mesa e faz um brainstorming para descobrir qual vai ser o nome do partido, né? Porque o PSOL é o Partido Socialismo e Liberdade. Não errei. Cada um sempre tem um cara que dá uma ideia idiota, né? Sei lá, o Psyll, né? Vamos tal coisa. Como é que vocês chegaram num consenso, por exemplo?
Na verdade, o nome do partido foi meio assim mesmo. Um brainstorming, várias pessoas dando ideias, e depois o congresso de fundação do partido votou. Mas a formação do partido começou, na verdade, nesse processo nosso de contestação do PT, né? E aí se agregaram outros grupos, inclusive veio um grupo que era do PSTU, e se juntaram para fazer o PSOL. É interessante. O PSOL se encaixaria aonde? Em extrema esquerda? Depende. Eu acho que esses rótulos, eles são um pouco arbitrários, né? Eu acho que o PSOL é um partido de esquerda, né? E o PT não é mais de esquerda. Essa é a minha outra pergunta. À medida que chegou no poder, ele abandonou todas as bandeiras da esquerda. Mas um governo de esquerda no poder, ele consegue usar a ideia da esquerda para governar, ou você, no final das contas, meio que obrigatoriamente, por ser, enfim, por você ter que atender o país inteiro, você tem que mudar a sua ideologia em algum momento? Na verdade, não houve um governo de esquerda no Brasil que ganhasse as eleições com um discurso de esquerda realmente, né? O Lula, em 89, se ele tivesse ganho, ele teria ganho com um discurso de esquerda. Certo. Mas depois ele foi mudando para ganhar as eleições. Tem uma pergunta que é a seguinte: a Marina, ela está vendendo um discurso, por exemplo, que ela seria a mudança do país, porque o PT seria a continuidade do governo, enfim, que já acontece há algum tempo, e o PSDB seria o tradicional direita elitista. Você acha que ela realmente tem esse perfil de mudança? E se não tem, qual é o perfil de mudança que a Luciana Genro traria para o país? Eu acho que a Marina não tem perfil de mudança nenhuma. Porque se a gente for fazer o escrutínio prático das ações dela e das propostas concretas dela, nós vamos ver que não tem nada de nova política. Tanto é que ela sequer consegue defender pautas básicas dos direitos civis, como o caso do casamento civil igualitário, ou como o caso do fim da guerra às drogas e da legalização da maconha, que é uma droga que deveria ser tratada nos mesmos patamares do álcool e do cigarro. E na parte econômica, que é mais árida e mais difícil das pessoas entenderem, a política econômica dela é idêntica à do PSDB, não tem nenhuma novidade. Então, qual é a mudança que eu proponho? É justamente começar pela questão econômica, né, onde a gente precisa fazer uma auditoria dessa dívida que foi contraída lá na ditadura militar, a dívida do Brasil. Faz um tempinho. Muito tempo. E depois essa dívida externa virou dívida interna, que foi um péssimo negócio que o Lula fez também, que ele se gaba de ter acabado com a dívida externa, mas foi pior ainda, porque as taxas de juros internas são ainda mais altas do que as externas. Então, tem que mexer nisso aí. Essa é a verdadeira nova política. Inclusive, no primeiro debate, né, que aconteceu, foi, acho que da Band, né, o primeiro debate, sim, muita gente estava tirando sarro porque ninguém te fazia pergunta, Luciana. Às vezes estava lá quietinha, tá, e ninguém fazia pergunta. E você é uma pessoa que fala muito bem, explica muito bem e tal. E as pessoas não perguntam. Por que as pessoas não perguntavam? Eu acho que o que aconteceu com a Aécio depois no debate da Aparecida mostrou por que eles não me perguntavam. Porque eles sabem que eu não faço conversa de comadre, entendeu? E que eu vou pro enfrentamento. Entendi. Eu achei que de repente tinha alguma... sei lá, não sei, não queriam perguntar, ficaram com inveja do seu cabelo, não sei, com inveja da sua beleza, não sei. E no último... Eu mando um beijinho pras inimigas. Vai dar um beijinho Já pensou se você faz isso ao vivo num debate? Olha, que a internet ia explodir, pode ter certeza. Porque você fez uma pergunta pro Levi, que todo mundo sabe que ele é contra o aborto, a maconha e o casamento homossexual, mas você já esperava uma reação como foi a dele, por exemplo, a resposta incisiva que ele deu? Não esperava tanto, esperava mais uma coisa do estilo do pastor, assim, né? Porque o pastor é contra também, mas ele é contra de uma forma mais respeitosa, né? Eu não esperava que o Levi fosse ser tão radical. Mas a primeira fala dele foi menos ofensiva e mais ridícula, né? Quando ele falou do aparelho excretor que não reproduz, que inclusive ele está enganado, o aparelho excretor reproduz. Né? E ele terminou dizendo que o casamento civil era lei. E aí eu engatei dizendo não é lei, e defendi o casamento civil e defendi a pauta contra a homofobia. Depois a segunda fala dele, que foi um horror completo, né? Que foi realmente uma fala de ódio, homofóbica, discriminatória, persecutória mesmo. E eu fiquei perplexa ouvindo até, eu acho que as câmeras mostraram, porque mostrava as caras. Você assistiu depois, né? Não, né? Eu assisti na internet, mas daí fica pequenininha a cara da gente, não, a gente porque não na hora que ele respondeu, você arregalou o olho. Eu fiquei realmente perplexa. Dava um gif animado muito bom. Mas aí eu já não tinha mais resposta, né? Eu já tinha acabado, eu já tinha feito a minha réplica. No debate você citou o Malafaia, e aí depois ele me deu um tweet, não sei se você viu, falando que você devia estar apaixonada por ele,
porque você sempre cita ele, enfim, Luciana... E aí, um fake seu respondeu dizendo que se você era apaixonada pelo Malafaia porque sempre falava do Malafaia, o Malafaia devia ser apaixonado por algum gay porque ele sempre fala sobre os gays. Eu gostei muito dele. Eu ia te perguntar isso. Que não foi você que respondeu, foi um fake. Mas seria essa a resposta apropriada? Eu acho que foi perfeita a resposta, essa obsessão. Eu falo do Malafaia porque ele simboliza, né, um setor fundamentalista, que eu, inclusive, me recuso a classificar como evangélicos, porque eu tenho certeza que a maioria dos evangélicos não compartilha dessas posições homofóbicas que o Malafaia expressa, que o Marcos Feliciano expressa. Você acha que para algumas pessoas falou socialismo e associa o comunismo, que vai associar a ditadura, que vai associar a Coreia do Norte? Você acha que isso não assusta um pouco as pessoas? E até que ponto existe padrões semelhantes a um governo cubano, que tem gente que acha, não, o Brasil vai virar uma Cuba gigante. Até que ponto, ou em que pontos isso seria verdade, ou não tem absolutamente nada a ver, não tem coerência nenhuma isso? Não, é normal que as pessoas confundam, né? Por isso eu sempre ressalto o fato de que o PSOL tem no nome socialismo e liberdade. Porque para nós a liberdade está indissociada da ideia do socialismo. Porque tem gente que fica assustada, por N motivos. Tem gente, né, que confunde, sei lá, uma política comunista ou socialista, enfim, uma nazi-fascista, né, que tem uma diferença... Como o Gentili, por exemplo. Eu não ia falar nomes, mas... que tem uma diferença um pouco brutal, né? Mas é que eu acho que também cabe a nós um resgate dessa ideia socialista, né? Porque as ideias do Marx não têm nada a ver com o que foi implementado na Coreia, entendeu? Ou na China hoje em dia. Então, eu defendia, inclusive, defendo a necessidade do PSOL se chamar um partido socialista com este complemento da liberdade para se diferenciar dessas experiências totalitárias e, ao mesmo tempo, resgatar essa ideia generosa do socialismo, que é a ideia de não haver exploração do homem pelo homem e de não haver nenhum tipo de opressão. Entendi. Você estava falando da reforma tributária, enfim, e eu recebi perguntas no Não Salvo, por exemplo, de pessoas que falaram o rico paga mais e o pobre paga menos, sendo que o rico ele dá mais emprego do que o pobre daria emprego. Existe algum sentido nisso? Olha, alguns dão emprego, outros nem isso fazem, porque o livro do Piketty, aquele, né, que acabou se transformando num best-seller mundial, mostra que a maior parte dos bilionários hoje em dia sequer estão integrados ao sistema produtivo, são todos especuladores. Só que o que acontece? Para o empresário que está lá no setor produtivo, acaba muitas vezes valendo muito mais a pena investir no mercado de capitais, botar o dinheiro na especulação, do que investir na produção. Então, acaba inclusive prejudicando a geração de empregos quando a gente tem um capitalismo assim totalmente financiarizado, onde os lucros dos bancos se sobrepõem aos lucros de todo o setor produtivo e os salários das pessoas estão cada vez mais comprometidos pelo pagamento de juros. 57 milhões não conseguem mais pagar suas dívidas em dia por causa das altas taxas. Tô entrando nessa aí também. Todo mundo tá nessa. Você também? Eu ainda não, eu tô endividada, mas... pior é que eu tô também, não tô pagando mais dívidas. Você parou para refletir agora, ele já começa a dar uma tristeza. Enfim, o pessoal parece tão diferente dos outros partidos, o discurso é tão diferente. Como é que vai fazer no segundo turno? Já tem hipoteticamente, se você não entrar para o segundo turno, nunca se sabe, existe alguma maneira de entrar no segundo turno apoiando alguém ou impossível? Eu acho que é impossível. O pessoal vai decidir ainda, né? A direção do partido vai se reunir e vai decidir. E espero que o pessoal possa estar no segundo turno. Claro. E à medida que eu tiver bastante votos, as bandeiras que eu estou vocalizando vão estar mais fortes. Exato. Né? Então, a luta contra a homofobia vai estar mais forte, a luta pela tributação dos bancos vai estar mais forte, a luta pelo imposto sobre as grandes fortunas vai estar mais forte, a luta contra essa famigerada guerra aos pobres vai estar mais forte. Então, isso vai continuar. Se eu tiver bastante votos, independente de eu ir para o segundo Abre turno o olho ou não, de quem... mostra que essas bandeiras têm força, Perfeito. mostra que essas bandeiras têm apoio popular. Perfeito. De qualquer maneira, eu tenho uma sugestão, que não deu certo o segundo turno, Luciana.
divide o Rio Grande do Sul, entendeu? Faz a política separada, porque tem muita gente que quer, né, dividir o Rio Grande do Sul, e aí você se elege lá com certeza absoluta, entendeu? Já fica em casa, já fica tudo certo. Tá bom. Bom, muito obrigado, Luciana, pela entrevista. Muito simpática, Obrigada. muito bonita. Eu estou apaixonado por você, Luciana. Depois eu converso com seu marido aí. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima aí, junto com os candidatos. Não, um salvo. Em off aqui pra mim, qual que é o shampoo?